Aleluia. Boa noite, queridos, graças, paz, tudo bem? Como estamos? Ótima terça-feira. Que Deus abençoe a tua vida, você que está entrando. Opa, que Deus abençoe a tua casa. Tudo bem, Silvana? Paz. Silvana, a gente te parabenizou lá no domingo. Eu vou repetir aqui, parabéns, que Deus abençoe a tua vida. Hoje completar um ano de empresa, e você está 5 anos na mesma empresa, que a mão do Senhor continue sobre a tua vida, parabéns. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Hoje nós estamos iniciando a terça do propósito. Nós estamos fazendo online e eu gostaria muito mesmo de compartilhar algo que eu tenho certeza que foi Deus que falou conosco. Dona Lúcia, tudo bem? Paz? Eu tenho certeza que foi um tempo que eu estava até lá na igreja hoje, e foi um tempo que Deus falou ao nosso coração nesse mês de maio. A gente está trabalhando em cima do tema, né? Volte a sonhar. Nós sabemos que o mês de maio é o mês da família e nós estamos trabalhando de uma forma intensa, né, nesse mês de maio sobre isso. Mas já abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Enquanto isso, eu vou deixar aqui como é que vai ser a nossa semana. Mais uma vez agradecer os irmãos por tudo aquilo que aconteceu no domingo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela honra, pelas orações, pelo apoio. Obrigado pelo amor para com a minha família, né? Todos da minha família, né? Minha irmã, meus cunhados, minha tia, minha sogra, meus primos, pessoas que alguns não conhecem, mas sempre quando fazemos menção, eles dão aquela atenção com carinho. Muito obrigado. Mas, querido, eu estava conversando com Deus hoje lá na igreja. Eu gostaria de falar hoje sobre, até rascunhamos alguma coisa, garantindo um futuro com Deus. Sabe, a gente precisa entender que, às vezes, a gente quer garantir um futuro. A gente quer garantir um futuro com Deus. E a gente tem aquela preocupação de não ser só o presente, mas de ser também um futuro que toda a nossa casa desfrute. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Abre aí no livro de 2 Reis, capítulo 20. Vem comigo, eu estou usando a NVI, nova versão internacional. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei, verso 6, 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Sabe, queridos, eu gostaria que você fizesse uma simples oração agora, para que a gente possa ter o entendimento daquilo que a gente está trabalhando. Deus, fala conosco, nos dê clareza de entendimento, porque é a tua palavra que está sendo lida, Deus. Não é um livro qualquer. É a tua palavra que tem suas revelações. Fala com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, queridos, eu gostaria muito que você entendesse essa passagem.
Eu acredito que você já tenha ouvido essa história em algum momento da sua vida. E eu estava pedindo a Deus, Senhor, o que a gente vai falar nesse mês de maio? O que nós vamos passar para a igreja? E algo Deus falou comigo. É tempo de arrumar a casa. Ezequias, ele foi um homem, um rei abençoado. Ele foi um rei que fez coisas totalmente voltadas para os princípios bíblicos. Ele ajustou o que estava desajustado. Ele fez várias ações, levando o povo a temer a Deus, a ter um entendimento de quem era Deus, da importância de servir a Deus. Mas chegou um determinado momento da história dele que Deus ele fala: Ezequias, você vai morrer. E eu acabei de ler para os irmãos, foi do verso 1 até o verso 6. Deus fala com Ezequias através do profeta Isaías, filho de Amós. E Deus ele manda Ezequias: arruma a casa. O que Deus ele estava falando? Organize a sua vida. Organize a sua vida. Eu quero liberar essa palavra para você que está assistindo. Eu sei que todo mundo quer cura, eu sei que todos querem milagres, eu sei que todos querem ser prósperos, todos buscam uma bênção, uma resposta, todos buscam algo em Deus, não só para você, mas também para os seus filhos. Todos buscam um bom futuro. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um bom futuro. Sabe, e Deus ele não mudou de ideia referente a isso. Deus ele quer te dar um bom futuro. Deus ele quer me dar um bom futuro. Para toda a humanidade, Deus quer dar um bom futuro. Para todas as igrejas, independente de placa de doutrina, Deus quer dar um bom futuro. Porque nós servimos a um Deus que é do passado, do presente e do futuro. Ele é eterno, queridos. Então Deus ele chega para Ezequias com a certeza que ele queria que Ezequias tivesse um bom futuro. Só que talvez eu estar falando isso, você pode dar um nó na sua cabeça e falar assim: mas pastor, a palavra foi que Ezequias ia morrer. Isso é um bom futuro? Não, irmãos, entenda. Você foi levantado por Deus com um propósito específico. O local onde nós estaremos mais seguros é dentro do propósito que Deus projetou para a nossa vida. E durante um tempo Ezequias estava ali e Deus falou: olha, você vai morrer, mas antes de você morrer, arruma a tua casa, arruma o reino. E a primeira ação de Ezequias após ouvir essa palavra não foi arrumar a sua casa. Porque às vezes nós podemos morar num palácio, ter vários aparelhos tecnológicos dentro de casa. Às vezes nós podemos ter o melhor alimento, podemos ter as melhores comidas na geladeira, na despensa. Talvez o que não nos falte seja opções, tanto para comer, para degustar em todos os momentos. Só que Deus ele não olhou, Deus aqui não estava falando com Ezequias a questão da estética, a questão do interno, a questão dos bens móveis e imóveis. Deus estava falando com algo espiritual para a vida de Ezequias: arruma a tua casa. Sabe, irmãos, a nossa igreja, a nossa primeira igreja é a nossa casa. A gente tem que ter esse entendimento. O que é arrumar a casa? Arrumar a casa não é só pegar uma vassoura, passar um aspirador, tirar as teias de aranha, passar um lustre-móveis. Arrumar a casa não é só você jogar um bom ar, colocar um cheirinho. Não é só isso no âmbito espiritual. Arrumar a casa é o momento da gente recalcular a rota. É o momento da gente entender, examinar tudo. A Bíblia vai dizer: examina-se o homem a si mesmo. É o momento de você arrumar a casa. Opa, peraí. Eu cheguei até aqui. Deus me permitiu chegar até aqui. Deixa eu ver como é que está a minha vida. Deixa eu ver como é que está a rota que eu escolhi. Deixa eu ver por onde eu caminhei. As mesas que eu estou sentando. As amizades que eu tenho. As músicas que eu ouço. Sabe? As escolhas que eu faço. Quando Deus ele fala para Ezequias: arruma a sua casa, foi sobre isso.
Porque muitas vezes nós precisamos entender que Deus, Ele é o Deus da família. Se a nossa igreja, a nossa primeira igreja dentro da nossa casa, quando Deus fala para Ezequias, arruma a sua casa, põe a sua casa em ordem, Deus está falando, Ezequias, arruma a tua primeira igreja. E aí a gente tem aquele pensamento assim, poxa, mas o profissional teve lá, limpou, passou água sanitária, lavou, arrumou, tá tudo bonito, cheiroso, mas Deus continua falando para mim, para você, arruma a sua casa. Porque Deus vê aquilo que os nossos olhos visíveis, não vê, que são limitados. Então quando Deus ele fala para Ezequias, arruma a tua casa, Deus ele fala na visão futurista. Ele não está falando no momento, ele está falando naquilo que há de vir. Quatro que eu vou falar para você nessa noite. Hoje é a terça do propósito. Quando a palavra grita no nosso coração e fala assim, arruma a sua casa, não quer dizer que a sua casa hoje esteja ruim, mas quer dizer que existe alguns ramos que precisam ser podados, algumas coisas que precisam ser revistas, para que a palavra de Deus perdure num futuro tão próximo. Sabe, irmãos, nós, homens, a humanidade, ela não consegue ver amanhã. Tem pessoas que trabalham só vendo o hoje. Eu vou trabalhar só no hoje, eu não vou me preocupar com amanhã. Eu não vou me preocupar com amanhã, eu vou trabalhar o hoje, olhando só o hoje. Eu entendo, não é uma crítica. Mas nós precisamos entender que Deus, toda a ordem que Deus dá, e eu abro um parênteses aí para você agora. Nenhuma palavra na Bíblia, nenhuma palavra de Cristo, nenhuma vírgula é à toa. Tudo tem um propósito específico. Então, quando Deus ele fala para Ezequias, arruma a sua casa, Ezequias estava vendo aquele momento, naquele momento para ele, a casa estava boa, para ele, naquele momento, o que precisava ser reorganizado era a saúde dele. E eu vou falar para você, e talvez você pense assim, mas onde é que está escrito isso? Eu vou te provar. Porque a primeira atitude de Ezequias não foi colocar a mão na mente, não foi colocar a mão no coração e rever tudo aquilo que estava acontecendo, o que Deus queria liberar com aquela palavra que ele recebeu do profeta. A primeira atitude de Ezequias foi levantar do trono, virar para a parede e começar a clamar a Deus pela sua vida. Ué, mas e arrume a sua casa? Ué, mas o arrume a sua vida? Ué, mas coloca em ordem o reino? Irmãos, mais importante do que a roupa que você veste, do que o número de dígitos que está na tua conta bancária, o mais importante é você ter a tua casa arrumada. Porque eu e você temos data de validade. Mas os nossos filhos, eles herdarão as nossas escolhas hoje. Os nossos filhos se moverão em cima das nossas decisões hoje. Então, quando Deus ele fala assim, Ezequias, arruma a tua casa, algo estava em desordem, que faria com que lá na frente a dinastia, a linhagem, a família de Ezequias saísse do prumo. E ocorreu. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o teu trabalho, eu não sei como é que está o teu casamento, não sei como é que está o seu momento familiar, mas é tempo da gente voltar a sonhar. Mas para a gente poder voltar a sonhar com tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, existe uma palavra que grita no nosso coração, que grita nos céus e vem aqui, arruma a casa. Eu estava conversando com a minha sogra hoje, que existem pessoas, como é que é, minha sogra? Que se movem pelos sentimentos, como é que é? Se perdem com os sentimentos. Começa bem, mas acaba se perdendo com os sentimentos. O sentimento, irmão, o ser humano é uma máquina, é um presente de Deus. É algo fascinante. Então tem sentimentos que transbordam.
né? Tem sentimentos que pulam. E quando a pessoa começa a transbordar em cima de sentimentos, que esses sentimentos tem que tomar muito cuidado para não ditar o ritmo das suas escolhas e o ritmo das suas decisões. Sabe, eu não estou falando de A, de B, de C, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Como é que estava o emocional da casa de Ezequias? Como é que estava o emocional de Ezequias? Eu vou melhorar. O que Ezequias estava produzindo dentro do seu filho? As atitudes de Ezequias, as decisões de Ezequias, as decisões do casamento, da vida matrimonial de Ezequias, estava produzindo algo na vida do seu filho. Guarda o que eu vou falar para você. Tudo aquilo que nós fazemos hoje produz algo diretamente na vida de pessoas. É na vida de filhos, é na vida de netos, é na vida de bisnetos, é na vida de cônjuges, é na vida de parentes. Tudo aqui, todas as decisões que tomamos, a forma como nos movemos, produz algo dentro de pessoas próximas. E amanhã ou depois essas pessoas tomarão decisões pautadas nas nossas. E eu não falo com uma crítica de Ezequias, porque ninguém é perfeito, só Jesus, só Deus. Mas foi uma palavra de alerta. E às vezes nós agimos como Ezequias. Vem a palavra de alerta e a nossa primeira preocupação é: nossa, eu vou tirar o meu da reta. Nossa, Deus me ajuda, me perdoa, me cura, me liberta. Senhor, tu és o Deus da segunda chance, me dá a segunda chance. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a negligência de Ezequias custou caro. Sabe, irmãos, por que eu falo negligência? Porque quando você recebe uma ordem, você sabe o que tem que fazer e você não faz, você está sendo negligente com a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. E a palavra foi dada: arruma a sua casa. Ezequias foi negligente, ele não deu a atenção de Deus para arrumar a casa. E o que isso nos mostra? Que toda negligência traz consequências futuras negativas. Vou falar pela segunda vez. Toda negligência traz consequências futuras negativas. Vou falar pela terceira vez. Toda negligência. Você sabe aquilo que Deus mandou você fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E às vezes você não quer fazer porque você vai se expor. E às vezes você não quer fazer porque você... Ah, não, tá bom desse jeito, deixa do jeito que tá. Não, a palavra é: arruma a casa. Porque se a gente for negligente hoje, consequências negativas virão no futuro. E esse impacto dessa consequência negativa veio sobre Manassés. Aí, quem foi Manassés? O filho de Ezequias. A gente está o mês inteiro falando de família, irmãos. Não existe família perfeita. Ei, por favor, pega essa palavra: não existe família perfeita. Não existe família que não tenha uma pessoa que pense diferente das outras. Não existe desculpa, não é uma crítica, tá, irmãos? Mas sabe aquele comercial de margarina? Não existe família comercial de margarina. Toda família, às vezes um acorda de um jeito, outro acorda do outro. Às vezes um vai mais do que o outro. Às vezes palavras são liberadas que acabam ferindo. Mas isso é família, irmão. A família não foi feita para ser perfeita, mas a família foi feita para ser unida. Sabe quando Deus ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não está falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença e não peque. Porque o único que pode ser perfeito é Deus, Cristo, Cordeiro Imaculado. Deus está falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença e permanece nela. Anda na minha presença e permaneça unido com a presença. Sabe qual é a única forma que nos faz caminhar unidos com a presença?
Não é você ficar fazendo voto, não é você ficar indo de culto em culto, batendo ponto, não é você participando de campanha. A única coisa que nos faz caminhar juntos com a presença é nos mover dentro do propósito que Ele projetou para a gente. É não ser negligente com aquilo que Ele mandou fazer. Sabe, Ezequias foi negligente. Ezequias, ele me chega, ele ouve a ordem. E qual é a decisão dele? Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Cadê a ordem? Cadê o cumprimento da ordem? Eu quero a cura. E Ezequias, e eu não critico Ezequias, porque nós às vezes agimos como Ezequias. Achamos que Deus esqueceu, achamos que tudo aquilo que fizemos Deus não anotou, achamos que tudo aquilo que já nos doamos, achamos que foi rio abaixo. Tanto que Ezequias começa a oração dizendo: lembra, Senhor, do que eu fiz, lembra. Meu irmão, Deus sabe de tudo aquilo que você faz, e Deus sabe além, Deus sabe a intenção que fez você produzir aquela ação. Deus sabe, irmãos. Só que uma das coisas que Ele mais espera da igreja é que a igreja não seja negligente. E todas as vezes que nós não estamos dentro do propósito e não cumprimos o que nos foi passado, estamos sendo negligentes. Sabe, irmãos, nos foi dado mandamentos. Quantas vezes nós não cumprimos os mandamentos que nos foi dado? Eu me incluo nisso, eu coloco a minha vida também. Aí nós estamos agindo com negligência. Então eu preciso que você entenda, quando Deus ele dá uma ordem, não é porque Ele quer nos tirar, nos colocar no local de tristeza. É porque Ele quer que a gente ande em um local tão alto, tão elevado, tão sublime, que gerações e gerações da nossa família, nossa dinastia, aconteça o que acontecer, vai permanecer na presença. A decisão da gente hoje vai determinar o futuro dos nossos filhos amanhã. O fato da gente permanecer no propósito, gemendo ou chorando, tá ali, permanecer ali servindo a Deus. Às vezes não tem força, mas a gente está ali servindo. Às vezes não tem ânimo, mas a gente está ali se dando. A gente está ali obedecendo, cumprindo o chamado, cumprindo aquilo com o qual nós nos propusemos a fazer. E isso está produzindo algo na vida dos nossos filhos. E isso está produzindo algo na vida dos nossos netos. Eles estão recebendo algo espiritual. Eles estão sendo alcançados por uma graça específica. E eu vou falar para você, aconteça o que acontecer, tudo aquilo que os nossos filhos, nossos netos, a nossa casa absorveu dos frutos que nós plantamos no altar, eles colherão e terão um bom futuro. Sim, é bíblico. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, um pensamento de paz e não de mal, para vos dar um bom futuro. Deus quer nos dar um bom futuro, mas para que nós tenhamos esse bom futuro, nós precisamos obedecer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Nós não podemos ser negligentes. Sabe, irmãos, o impacto da desordem da casa de Ezequias foi a escolha de Manassés. Depois Deus deu mais 15 anos para Ezequias. E Ezequias teve todos esses anos, uma década e meia, para arrumar a casa. Ezequias não arrumou a casa. E Ezequias morre. Seu filho assume, Manassés. E uma das atitudes após assumir eu vou mandar matar o profeta que Deus usou para curar o meu pai. Irmãos, sabe, e eu não estou falando de uma pessoa que tem uma mente dominada pelo maligno. Por quê? Porque às vezes nós estamos acostumados a culpar muito o diabo. Nem tudo é o diabo.
Mas nós precisamos entender que existem consequências acerca das nossas escolhas. Ezequias, arruma a tua casa. Eu escolhi clamar a Deus por socorro. Eu vou dar socorro para você, Ezequias, mas arruma a tua casa. Vou te dar 15 anos a mais. Eu escolho aproveitar, servir, fazer tudo, mas eu não vou arrumar minha casa. Porque para mim a minha casa está bem. Meus filhos estão indo na igreja, meus filhos estão ouvindo música gospel, meus filhos ouvem pregações no YouTube, meus filhos estão servindo na igreja, para mim isso é suficiente. Então não tem nada que arrumar na minha casa. Irmãos, lembra que eu falei no início? Às vezes os nossos olhos não estão vendo. Mas se Deus falou arruma a casa, é porque tem coisas que Ele vê e nós não, que precisam ser revistas, precisam ser ajustadas, precisam ser consertadas. Hoje nós vivemos um momento onde muitos pais choram porque não sabem onde estão os seus filhos, não sabem quem são os amigos dos filhos, porque quando olham, os filhos estão vivendo uma vida totalmente desregrada daquilo que foi instruído. As escolhas dos filhos são totalmente fora daquilo que cresceram. Era da gente poder recalcular o que foi nos dado o direcionamento lá atrás e não foi feito. Eu acredito que se Deus nos deu essa palavra, é porque ainda há tempo. Eu quero te dar uma boa notícia. Se Deus nos deu essa palavra, é porque ainda há tempo. Porque para a gente poder voltar a sonhar, a gente tem que arrumar a casa primeiro. Você quer voltar a sonhar? Eu quero. Nós temos que arrumar a nossa casa primeiro. Porque senão a desordem vai gerar um impacto. E o impacto foi tão forte, mas tão forte, que Manassés mandou matar o profeta Isaías. O profeta que foi usado por Deus para curar o seu pai, Manassés mandou matar. Sim, só que essa desordem evidencia o que? A falta de cuidado com o que Deus nos pede. A desordem evidencia a falta de cuidado. Sabe quando a gente pede, Senhor, eu quero comprar uma cortina. Deus, eu quero fazer uma viagem. Deus, eu quero comer filé mignon. Deus, eu quero que alguém pague a conta da minha luz. Deus, eu quero... E Deus te dá. O que você está pedindo, Deus está te dando. Deus está nos dando. E aí quando Deus nos pede algo, não. Eu pedir para Deus, Ele me dá? Pode. Agora, Ele me pedir? Não. Isso gera impacto nas gerações futuras. Sabe, irmãos, Ezequias, ele, naquele exato momento, ele foi chamado com um propósito: arrumar a casa. Qual o propósito que Deus te chamou? Deus está te chamando. É para arrumar a sua casa? É para ajudar outros a arrumarem a casa? Qual o propósito do teu chamado? Qual é o propósito da tua existência? O propósito do seu chamado, todos precisa ser a glorificação do nome de Jesus. Cristo, ele tem prazer em abençoar as famílias. Cristo, ele tem alegria em servir as famílias. Mas as famílias precisam ter a mesma alegria em servi-lo, a mesma alegria em adorá-lo, em se doar por ele. Porque manter a casa em ordem não é só uma questão de aparência. E muitas vezes estamos vivendo de aparência porque estamos achando que não vou mexer naquilo não. Isso aqui para mim é suficiente, porque se eu mexer ali vai dar problema. Que se eu mexer aqui eu vou me ferir. Porque se eu mexer ali eu vou me magoar. Porque se eu mexer ali vai gerar desgaste. Ei, querido, não é sobre isso. Porque não é sobre você. É sobre a tua geração, é sobre a tua posteridade, é sobre a tua família. É sobre o agir de Deus na tua casa. Então Deus está falando, arruma a sua casa. Pode doer hoje, pode ficar magoado hoje, mas família se resolve lá na frente. Arruma a sua casa. Chama no pé da orelha quem tem que chamar hoje.
Alinha o que tem que alinhar hoje, porque quando Deus ele dá ordem para evitar um problema lá na frente, e o problema não foi evitado. Isaías morreu por quê? Porque simplesmente Ezequias foi negligente com a ordem que Deus deu. A nossa negligência pode estar roubando vidas de pessoas. Arrume a casa. É tempo da gente arrumar a casa. É tempo da gente arrumar a casa. Não só aparentemente, mas para que nós possamos manter o propósito de Deus na nossa família alinhado nos céus. Precisamos arrumar a nossa casa. Uma vida, irmãos, já estamos terminando. Uma vida em desordem com Deus, dificilmente, cadê? Eu até anotei aqui. Uma vida em desordem dificilmente gera um ambiente saudável e um crescimento espiritual. Gera. Uma vida em desordem dificilmente gera um crescimento saudável, dificilmente gera crescimento espiritual. Porque uma vida em desordem pode gerar qualquer coisa menos maturidade. Uma vida em desordem pode gerar vários tipos de ambiente, menos um ambiente saudável. Sabe o que é um ambiente saudável para nós que professamos a mesma fé? O ambiente saudável é ter a presença de Deus. Sabe, é quando palavras torpes não existem mais. É quando palavras de maldição são retiradas. É quando simplesmente músicas profanas não habitam mais dentro da nossa casa. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós podemos gerar um ambiente saudável dentro da nossa casa. Mas o ambiente saudável só será gerado quando nós nos submetermos à ordem que nos foi dada. E qual foi a ordem para Ezequias? Arruma a sua casa. Ezequias, você pode sim. Vai chegar um momento, Ezequias, que você vai bater de frente. Vai chegar um momento que pessoas vão ficar chateadas. Vai chegar um momento que talvez, Ezequias, você vai ter que falar mais alto. Vai chegar um momento, Ezequias, que talvez você vai ter que se posicionar e você vai ter que tirar coisas, proibir acesso de pessoas. Você vai ter que restringir certas situações. Mas Ezequias não fez isso e Manassés cresce num ambiente que não é saudável para o crescimento do evangelho. Manassés cresce sem maturidade espiritual. Manassés cresce com uma visão totalmente voltada para ele e não para Deus que está dando oportunidade para ele. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Cadê a pergunta aqui, Jesus? Deixa eu voltar aqui. Antes de eu fazer a pergunta aqui, cadê? Vamos lá. Você pai, você filho, você avô, avó, neto, não sei. Você que está assistindo aí do outro lado. Você já pensou que uma casa em desordem pode estar impedindo o crescimento espiritual da sua família? Você já pensou que uma casa em desordem pode estar impedindo a evolução de maturidade do teu filho em Deus? Não precisa me responder não, mas pensa. Como é que você gostaria que fosse o ambiente onde seus filhos vivem? Arruma a tua casa. Uma vez eu ouvi uma pastora falar isso e na hora eu não entendi, mas depois, às vezes o não é mais bênção que o sim. Às vezes portas fechadas geram salvação, arrependimento, perdão. Às vezes a escassez produz sofrimento, e esse sofrimento vai levar o coração para mais próximo de Deus. O ambiente da nossa casa não pode ser medido pelo aquilo que a gente tem na nossa conta bancária, mas o ambiente da nossa casa precisa ser medido pelo aquilo que carregamos dentro de nós. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu espírito. Tem Espírito Santo aí na tua vida? Tem Espírito Santo na tua casa?
Se tem o Espírito Santo e você não está conseguindo arrumar a casa, peça ajuda para Ele. Espírito, arruma. Me dá força, me dá unção de sabedoria, unção de inteligência. Mas pastor, meu filho saiu de casa, minha filha saiu de casa, meu neto já não mora mais comigo. Não, não tem isso não. Não tem isso, querido. Aquilo que Deus botou na tua mão, a rédea está na tua mão. A rédea ainda está na tua mão. Uma vez eu falei para um casal lá na igreja. Uma vez neto, sempre neto. Uma vez filho, sempre filho. A gente precisa ter esse entendimento. Porque qual ambiente que eu gostaria? Quando eu escrevi essa pergunta, eu fiquei pensando na vida do Miguel, na vida de João Pedro, na vida da Ana Luísa. Qual é o ambiente que eu gostaria que os meus filhos tenham, que eu gostaria que eu quero que eles tenham no futuro? Daqui a 50 anos, daqui a 30, 40 anos, qual é o ambiente, qual é a atmosfera que eu quero? E o que vai determinar isso? A força do meu braço? Não. A atmosfera que eu colocar dentro da minha casa. Ezequias, arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Isso não é uma palavra de desgraça. É um alerta, porque Deus, Ele quer um bom futuro para as nossas famílias. Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos criar dentro da nossa casa um espaço de tranquilidade. Nós precisamos criar um ambiente que tenha harmonia, convivência, porque isso é bíblico, isso é bíblico. Nós precisamos nos mover segundo a palavra de Deus. Pega essa palavra no teu coração, irmão. E aí eu encerro aqui com uma conclusão, sabe, queridos? A conclusão é: arrumar casa é um investimento futuro. Quando cuidamos do que Deus nos pede para fazer, nós estamos construindo uma base sólida para um futuro glorioso na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, na vida dos cônjuges, na vida de toda a parentela. Porque olha como é que é: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quantas gerações! Nós servimos a um Deus geracional, que não muda, que é imutável. Então nós precisamos levar essa mensagem para a nossa casa, porque é assim que a nossa família vai voltar a sonhar. Sonhos de Deus, sonhos que produzam arrependimento, sonhos que produzam santidade, sonhos que produzam salvação, sonhos que produzam testemunho, que eles verão que tudo foi Deus quem deu, foi Deus quem fez. Ainda que no meio de uma escassez, Deus deu. Ainda que no meio de tanta perda, de tantas dores, Deus fez. Ainda que no meio de que não tinha condições, Deus trouxe a existência. Por quê? Porque uma casa arrumada é uma casa madura, e uma casa madura em Deus é uma casa que tem crescimento espiritual. Aleluia. Pega essa palavra aí, guarda no teu coração. Bem, estamos terminando. Posso olhar para você? Essa mensagem vai ficar gravada. Se Deus falou com o teu coração, depois você vai lá no YouTube, compartilha com alguém, ou no Instagram, mas fala para ele com bastante carinho: a tua família foi gerada por Deus para um propósito específico. É tempo da gente entender esse propósito. Amém? Posso orar por você? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa fazer o que apraz. Que não fique só num áudio, que não fique só no Instagram, mas que essa palavra possa penetrar, como está lá em Hebreus 4:12, entre alma e espírito, juntas e medulas. Penetra ali, Senhor, porque nós precisamos cumprir a tua palavra, a tua vontade. Isso garante uma dinastia próspera e abençoada em Deus, com a unção do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, antes da gente terminar, olha só, quero falar para você, a nossa programação de sábado. Você já ouviu falar sobre heranças geracionais? Ciclos que precisam ser quebrados. Porque às vezes o filho comete o erro do pai, que o pai cometeu o erro do avô, que o avô cometeu o erro do bisavô. E esses ciclos, às vezes, eles são contínuos, eles não foram quebrados. E às vezes os nossos filhos estão cometendo os nossos erros, ou estão fadados a cometerem. A gente tem que ter esse entendimento. E às vezes, você vê em relatos simples, porque o pai é agressivo com a mãe, o filho vai ser agressivo com a esposa. E assim sucessivamente. A questão são gatilhos para vício. Gatilhos também que levam as pessoas a coisas simples, ciclos repetitivos, mas que não conseguem ser vencidos. Eu começo um livro, mas eu não consigo terminar. Pessoas que começam algo e não conseguem terminar. Eu começo um curso na faculdade e não consigo terminar. Eu começo um projeto e não consigo terminar. Porque isso daí já vem acontecer lá. Mas fulano era assim, fulano era assado. O casamento de ciclano nunca deu certo. O teu também está fadado a não dar certo. Esses ciclos precisam ser quebrados. Sábado, nós teremos 2 tempos. Um tempo de ensino sobre isso. E depois um tempo de batalha, de oração. Eu quero convocar você para a partir das 2h30 da tarde. Está na Rua Godofredo Viana, número 500. E eu quero incentivar você a levar convidados. Talvez você conheça pessoas que estão passando por esses processos. E esses processos em pessoas podem gerar até traumas. Traumas que impedem o avanço. E a pessoa começa a dizer assim, eu não vou fazer nada não. Eu já sei qual vai ser o resultado. Ou seja, isso daí tem que ser quebrado. Mas batalhas espirituais são travadas com armas espirituais. Então nós precisamos usar as ferramentas certas. O meu convite para você é estar na Rua Godofredo Viana, número 500, sábado, 2h30 da tarde. Vai sem pressa, meu irmão, sem pressa. Mas vá disposto. Você vai ter um tempo de ensino. Pastora Ana, da Igreja Monte Sião e da Igreja Nova Jerusalém de Irajá, ela estará lá com a equipe. Então eu quero incentivar você a estar conosco, 2h30 da tarde. Teremos cantina, teremos várias situações, vai ter louvor, oração, mas vai ser um tempo de batalha espiritual. Batalha espiritual. Porque a nossa casa, a nossa família vai viver o extraordinário de Deus. Ciclos serão quebrados e coisas novas viveremos. Chega de viver a mesma coisa que aconteceu. Acabou. A palavra de Deus vai ser algo novo na tua vida. Se você crê nisso, vem estar com a gente, tá? E chama mais alguém. Você tem uma noite abençoada. Se essa palavra falou com você, meu irmão, só dá glória a Deus. Só dá glória a Deus. Amém? Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Se você puder, contribua com o ministério. Eu vou falar o CNPJ, que é a nossa chave Pix. O CNPJ, tá? É 10 193 915 2000 contra 03. 10 193 915 0002 dígito 03. Acabei de ver que a pastora Ana aí, acabou de entrar. Irmão, pastora Ana é uma mulher de Deus, profeta do Senhor. É filha do pastor Manuel, também é homem de Deus. Poxa, se o pastor Manuel pudesse ir, não sei se ele for, mas a pastora Ana vai estar lá com a equipe. Irmãos, tempo de instrução, depois batalha de oração. Vamos orar. Ciclos serão quebrados. Está preparado para viver o novo? Temos que deixar o velho para poder viver o novo de Deus. Amém? Que a graça do Senhor esteja abundando sobre a tua vida, rica e abundantemente. Você tenha uma noite extraordinária em Deus. E nunca se esqueça de algo. Nós somos família. Somos igreja. Fique na paz. Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.